Olá, eu sou o Marco e hoje nós estamos aqui para falar sobre a bioética. O principialismo é uma das principais abordagens na bioética, e essa teoria surgiu no final da década de 70 com a publicação do livro Os Princípios da Ética Biomédica. Esse livro foi bastante influenciado pelo relatório de Belmonte, e ele traz 4 princípios básicos que devem ser respeitados. Assim como o relatório de Belmonte, ele apresenta a autonomia, a beneficência e a justiça. Mas além desses 3 princípios, ele traz a não maleficência. Sobre a autonomia, todos os indivíduos devem ter o direito de tomar as próprias decisões. Quanto à beneficência, é obrigatório que se faça o bem. Em relação à justiça, é obrigatório que se distribua de forma equânime os ônus e bônus de uma atuação profissional ou de uma pesquisa científica. Já a não maleficência diz que todas as pessoas não devem fazer o mal aos outros. Esses 4 princípios do principialismo podem e devem ser aplicados em uma situação de prática profissional. Por exemplo, imagine que um médico vai fazer a cirurgia em um paciente e ele sabe que existe o risco de 1% de essa cirurgia resultar na morte do paciente. Nesse caso, ele deve aplicar a autonomia do paciente de escolher se ele deseja ou não passar por aquele procedimento. O princípio da beneficência, ele vai fazer aquele procedimento porque ele acredita que trará benefícios para aquele paciente. A não maleficência, ele vai fazer aquele procedimento tendo a certeza que ele não vai provocar malefícios para a vida daquele paciente. E a justiça. Então, esses 4 princípios podem e devem ser aplicados tanto em pesquisas científicas quanto na prática profissional com os seres humanos. Falando de modo geral sobre a atuação de profissionais da área da saúde, é muito importante que os princípios da bioética sejam refletidos e aplicados na prática. Por exemplo, quando um paciente tem um tratamento médico para ser realizado, ele precisa ser escutado, ele deve ter respeitado o direito da autonomia de fazer as escolhas em relação aos diferentes tipos de tratamento que ele deseja ou não se submeter. Além disso, um médico deve levar em consideração sempre os eventuais benefícios que determinados tratamentos vão trazer para aquele paciente, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista psicoemocional. Nenhum paciente deve ser submetido a um tratamento que traga prejuízos para a sua própria saúde, seja ela física ou mental. Por fim, os tratamentos médicos, psiquiátricos, psicológicos, de enfermagem ou de qualquer área que lida com os seres humanos devem ser justos. Os profissionais devem atuar com equidade, sem fazer nenhuma distinção quanto à raça, orientação sexual e qualquer outra característica pessoal de um participante de pesquisa ou, eventualmente, de um paciente clínico que esteja passando por um tratamento. Podemos dizer que a bioética é um importante campo de reflexão que contribui para o desenvolvimento de uma sociedade justa e ética, garantindo que os avanços tecnológicos e científicos sejam aplicados de forma responsável e que o respeito à dignidade humana e ao bem-estar dos indivíduos seja sempre preservado.